Técnico Jair Ventura pode ter novidades na terceira fase da Copa do Brasil em partida contra o Red Bull Bragantino. No vídeo de hoje, irei trazer aqui informações a respeito do atacante Vinícius. Será que ele já volta nesse duelo importante no estádio Ali Pinheiro? E também sobre o centroavante Nicolas, né? Será que fica à disposição? Enfim, no máximo, até em qual rodada ele pode fazer sua estreia, né? Com o time esmeraldino na Série A. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar sobre dois reforços que já foram confirmados pelo Goiás, tanto o atacante Mateuzinho, quanto também o lateral esquerdo Juninho, né? Ele que por último estava no futebol da Ucrânia, o Mateuzinho lá no interior do Rio Grande do Sul. Será que eles já foram inscritos? Por que ainda não estrearam? Enfim, como que funciona nessa janela de transferências também no futebol brasileiro. Além disso, comentar a respeito, né, de uma informação que foi repassada no início da noite de sábado, depois do duelo contra o Palmeiras, aquela invasão de alguns torcedores do Palmeiras após o final do jogo. Será que o Goiás pode ter alguma punição? Enfim, irei explicar também os termos, né, legais desse fato que aconteceu após essa partida e as medidas a serem tomadas pela direção alviverde. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, como a gente costuma fazer aqui nos vídeos, né? São 3 assuntos por cada vídeo. Lá no canal de cortes do Goiás News, a gente já faz o vídeo direto ao ponto, né? Daquele assunto, enfim, que você já esteja querendo assistir há algum tempo. Pode conferir o nosso canal de cortes, se inscrever também, dessa moral aqui no YouTube do Goiás News, que estamos quase chegando nessa marca de 5 mil inscritos aqui também. Então, beleza? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, seu like, enfim, fortalecer meu trabalho aqui também no YouTube. Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito, né, do pós-jogo entre Goiás e Palmeiras. Não tão pós-jogo assim, né, que foi aquela invasão de torcedores logo que acabou o jogo. Não foram tantos, na minha conta acho que foi 2 ou 3 no máximo. Entretanto, ele causou alguma polêmica, até mesmo alguma discussão com os torcedores esmeraldinos nas redes sociais, né, falando sobre uma possível perca de campo do time esmeraldino. Além disso, né, o árbitro da partida relatou na súmula tanto essa invasão de torcedores, quanto também alguns sinalizadores acendidos ali pela torcida do Goiás no finalzinho do jogo. Então foi um fato que acabou preocupando, é mesmo porque, né, seria aí muito ruim o Goiás perder algum tipo de mando de campo, enfim, alguma punição nesse início de campeonato. Algo que deve ser muito difícil de acontecer, tá bom, galera? Principalmente pelo fato que, assim, foram poucas pessoas, ou seja, não foi ali na parte geral da torcida, e também não ofereceu nenhum tipo de perigo aos jogadores. Mesmo assim, o Goiás poderia ser punido, entretanto, né, acabou que conseguiu identificar esses torcedores o mais rápido possível, como inclusive eles eram do Palmeiras, não era ali do Goiás, então meio que a responsabilidade, entre aspas, né, ficaria um pouco também pelo lado da equipe paulista. Então o Goiás conseguiu identificar eles, já foram ali detidos, né, e respondendo pelo que cometeram. Então o Goiás, a princípio, não tem nenhum tipo de punição de mando de campo, nem nada nesse sentido. Pode ali ter algum alerta, enfim, uma advertência, melhor dizendo, por conta dessas partidas com o seu público praticamente total, né, no caso ali do estádio Ali Pinheiro, sempre beirando entre 11 e 12 mil, talvez, né, quem sabe conseguiram reforçar mais o policiamento naquela gestão ali que fica próximo à beirada do campo, até mesmo porque o estádio Ali Pinheiro é muito próximo ao gramado, né, dos jogadores. Pode acabar acontecendo isso em próximas partidas, então acaba que aí fica de alerta das direções esmeraldinas, mas muito difícil mesmo o Goiás levar alguma punição, no máximo alguma multa ali de, sei lá, 5, 10 mil reais, muito difícil isso também, mas possivelmente uma advertência aí do STJD, da própria CBF, em relação às medidas de segurança, né, o Goiás se readaptando ao novo estádio que é o Ali Pinheiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito desse assunto polêmico, né, pelo menos por um lado, muito difícil o Goiás ter alguma punição mais séria a respeito desse ocorrido no empate, né, diante da equipe do Palmeiras. Dando sequência aqui no vídeo, quero responder algumas das perguntas que vocês me fizeram, tanto aqui no YouTube, né, do Goiás News, quanto também nos grupos lá do WhatsApp, falando a respeito, né, de 2 reforços que foram confirmados pelo Goiás, o lateral esquerdo Juninho, jogador de 26 anos que veio do Zória, e também o Mateuzinho, né, atleta de 23, que veio lá do Ipiranga, no interior do Rio Grande do Sul. Por que eles ainda não foram relacionados, até mesmo não fizeram sua estreia? Será que já estão com seu nome publicado no bid da CBF? Irei tentar responder, né, grande parte dessas perguntas no vídeo de hoje. Inicialmente com o lateral esquerdo Juninho, que tem uma situação diferente. Como todos sabem, ele estava retornando lá do futebol da Ucrânia, né, que também está acontecendo com seus problemas. Foi paralisado o futebol por lá e ele teve aí o seu vínculo suspenso com a equipe do Zória, né, clube tradicional também lá do futebol europeu. Então, dessa forma, ele pôde ficar livre para assinar com o Goiás. O seu nome ainda não está no bid da CBF, mas por conta aí, do que está acontecendo lá, né, no seu país, acabou que, né, a FIFA e também a CBF irá permitir a inscrição de jogadores mesmo com a janela de transferências aqui do Brasil fechadas. Como todos sabem também,
A janela de transferências do mercado brasileiro fechou na última terça-feira, dia 13 de abril. Então, a partir dali, nenhum dos jogadores relacionados de outras equipes poderiam ser inscritos, exceto eles vindo, né, lá do futebol ucraniano, até mesmo para os caras não ficarem sem atuar por esse grande período. A questão mesmo do Juninho fica na dúvida, porque a FIFA já deixou claro, caso estiver tudo tranquilo lá, né, no seu país, ele pode voltar a jogar em junho ou no máximo em julho. Caso aí sim, né, continuar com alguns problemas, o futebol só irá retornar por lá na próxima temporada, ou seja, ali entre dezembro até mesmo em janeiro de 2023. Então fica nessa dúvida em relação ao contrato do Goiás com o lateral esquerdo Juninho. Vamos torcer que seja pelo maior tempo possível, né, com o Verdão. Então o jogador possivelmente deve ser anunciado no bid nas próximas horas. Não acredito que ele deve fazer sua estreia já agora, nessa semana, até mesmo porque ele vinha de um longo tempo sem jogar. Sua última atuação aconteceu ainda em dezembro do ano passado, então acredito que ele possa ficar ali à disposição entre a quinta, sexta, sétima rodada do Brasileirão para fazer uma estreia mais tranquila, mais segura, enfim, desse seu retorno ao futebol brasileiro. Falando um pouco a respeito também do Juninho, ele que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, né? Tem 26 anos de idade, é muito jovem, costuma jogar como lateral esquerdo ou também como meio um pouco mais avançado no gramado. Tem uma boa finalização, um bom cruzamento também, jogador que é bem alto, pode ajudar nas bolas aéreas. Ele que nas duas últimas temporadas estava lá no Zorya, como eu disse, um clube bem tradicional também lá do futebol da Ucrânia, sempre fica ali entre os 3, 4 melhores do seu campeonato nacional. Nessa temporada já tinha feito 17 jogos com uma assistência. Aqui no Brasil jogou no Metropolitano, clube lá do interior de Santa Catarina, também no Tupi e o Salgueiro de Pernambuco, antes de chegar numa caminhada alternativa no futebol europeu, lá na Macedônia, onde ele chegou em 2018, fez 3 boas temporadas, foi inclusive campeão nacional, antes de aceitar esse convite do Zorya na temporada de 2020/21. Agora chega no Goiás, a tendência é que faça ali uma disputa tanto com o Hugo quanto com o Danilo Barcelos para ver, né, quem vai ganhar essa condição de titular no Campeonato Brasileiro. Assim que tiver confirmação a respeito do contrato do Juninho, será que vai só até a metade do ano, até dezembro, quando que vai fazer sua estreia, irei trazer aqui as novidades no YouTube do Goiás News. Outro jogador que a torcida ficou nessa dúvida, né? Será que já foi inscrito? Por que não vem sendo relacionado? É o Matheus Santos, o Mateuzinho, jogador de 23 anos, que estava na equipe do Ipiranga no último Campeonato Gaúcho, onde fez uma boa campanha, né? Foi vice-campeão do seu estadual. O atleta que costuma atuar como ponta direita, também ponta esquerda, foi um dos pedidos da direção esmeraldina que acertou ele. Aí sim, né, antes do encerramento da janela de transferências, ele que já está com o seu nome publicado no bid da CBF, pode atuar normalmente pelo Verdão. Até surpreendi porque ele não estava no banco de reservas diante da equipe do Palmeiras, porque assim, ele vinha atuando normalmente pela equipe do Ipiranga, inclusive o seu último jogo aconteceu diante da equipe da Aparecidense, na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Então o jogador vem de uma sequência boa, né? Sua última atuação ainda nesse dia 9 de abril de 2022. A tendência é que ele fique no banco ou diante da equipe do Bragantino, já que é um duelo dentro de casa, né? Pode inscrever mais jogadores para serem relacionados, ou no máximo, né, diante da equipe do Avaí, partida que acontece na próxima segunda-feira, lá no estádio da Ressacada. Então o Mateuzinho já está tudo certo, a tendência é que o Jair Ventura, vendo, né, os seus treinamentos, pode sim escalar o jogador, tanto como titular, eventualmente, quanto agora, né, nesse início de caminhada, no banco de reservas. Então o Mateuzinho é sim um reforço já confirmado. Nessa temporada foram 14 jogos pelo Ipiranga, com um gol marcado e uma assistência. Não são números assim tão expressivos, mas o jogador ajudou bastante, tanto taticamente quanto ali também nas estratégias da equipe do Ipiranga. Como eu disse, conseguiu chegar até a final do Campeonato Gaúcho. Tem como principais características os seus dribles curtos, né? Jogador de bastante velocidade, e também as bolas paradas, tanto em cobrança de faltas quanto também de escanteios. Jogador que, né, tem uma carreira modesta, né? Ele passou ali na equipe do América Mineiro, nas categorias de base ainda, teve algumas chances como profissional na equipe do Santo André em 2019, em 2020 passou pelo Rio Claro e o Nacional de Minas Gerais, e no ano passado pela Patrocinense e o Veranópolis da segunda divisão do Gauchão, onde ele se destacou, né, e acabou rendendo esse convite da equipe do Ipiranga, onde ele fez aí boas partidas, principalmente diante da equipe do Grêmio. Vi muitos torcedores do Grêmio, inclusive, pedindo, né, sua contratação, aposta aí de 23 anos que chega para a composição de elenco do Verdão na Série A. Quero saber sua opinião também a respeito do atacante Mateuzinho, se pode ter algumas chances com agora o técnico Jair Ventura, nessa sequência dura de jogos, né, que o Goiás terá pela frente, tanto no meio de semana, quanto também no sábado, no domingo, enfim, pelas partidas no Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre uma volta importante do Goiás para a partida da terceira fase na Copa do Brasil, diante da equipe do Red Bull Bragantino, que é o ponta direita, também ponta esquerda Vinícius, jogador que vinha sendo o principal destaque do Goiás
nesse início de temporada, acabou tendo uma grave lesão ainda na final diante do Atlético Goianiense. Volta agora para esse compromisso importante já nessa próxima quarta-feira no estádio Eli Pinheiro. Então já foi confirmado pelo André Rodrigues, o Vinícius que ainda na semana passada já vinha fazendo ali alguns treinamentos, tanto na parte física do Goiás, quanto também algumas corridinhas, né, pela beirada do campo. Agora sim, nesse último domingo, postou já uma foto treinando, enfim, chutando ali uma boa bola em direção ao gol. Então já o que indica, né, fica à disposição do Jair Ventura para esse próximo compromisso. E até mesmo por ser a partida na próxima quarta-feira, os jogadores reserva treinaram normalmente nesse último domingo, tem pelo menos 3 dias de treinamentos para aprimorar sua parte física, enfim, entender seus companheiros para essa partida fundamental na Copa do Brasil. Fica aquela dúvida se ele será o titular, né, até mesmo porque o Jair Ventura fez sua estreia, terá um outro tipo de jogo agora diante da equipe do Bragantino. Fato é que o jogador será sim muito importante, tem que ver como que estará a sua condição física também, para saber se pode atuar os 90 minutos ou não nessa sua volta ao time principal do Verdão. O Vinícius, que até aqui na temporada tem 15 partidas com 4 gols marcados e incríveis 10 assistências, né? O jogador ajudou bastante o Goiás, principalmente na Copa do Brasil, onde ele deu ali 2 assistências tanto contra o Souza quanto a equipe do Criciúma, e também na disputa do Goianão. Tinha feito uma grande dupla com o próprio Nicolas, né, naquela primeira fase do estadual. Acabou que o Goiás teve muita parte física danificada por conta ali do esquema tático, né, do Bruno Pivetti, enfim, não exigia reforço de academia dos jogadores, acabou que estourou agora no final do Campeonato Goiano, aos poucos eles retornando, né, ao time do Verdão, tanto o Pedro Raul, o Nicolas, o Luan, essa questão também do Vinícius, que foi o jogador que ficou mais tempo fora. Então o jogador aí de 28 anos de idade volta ao time titular do Verdão e fica aquela outra dúvida que é a respeito do atacante Nicolas, né? O Nicolas ainda não deve ficar à disposição para esse jogo na Copa do Brasil, até mesmo porque ele teve ali uma lesão muscular um pouco mais séria. A tendência é que ele só volte mesmo, eu diria que no máximo ali entre a quarta e quinta rodada do Campeonato Brasileiro, segunda-feira, como eu disse, né? Depois desse jogo da Copa do Brasil, tem o Avaí na segunda-feira, lá em Florianópolis. Acredito que o Nicolas também não deve ser relacionado. Aí sim, só na próxima partida, que é diante do Atlético Mineiro, ou na volta diante o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, aí sim, né, o Jair Ventura já podendo contar com a volta do centroavante Nicolas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, a respeito também desse retorno do atacante Vinícius. Qual jogador que pode ser substituído por ele nessa escalação também desse importante duelo na Copa do Brasil, né? Qual seria os 11 titulares também do Jair Ventura nesse duelo na Serrinha. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes que eu vou estar deixando aqui embaixo nos comentários. E eu vou estar deixando aqui também nos cards no final do vídeo sobre o zagueirão Marlon Santos, atleta de 26 anos, do Shakhtar, que foi procurado pela direção esmeraldina. Será que chega? Será que não? Enfim, vou deixar aqui também para vocês acompanharem sobre o maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!